Iniciando a gravação e a apresentação do projeto da disciplina de Português Instrumental do período 2024.2. O meu nome é Carla Daniele e o meu projeto, o tema dele, explora muito a integração entre ciências de dados e economia circular para poder identificar quais são as melhores estratégias de transição do modelo linear de produção para o circular. Então, visto que é muito importante isso diante do crescente demanda por matéria-prima e escassez de recursos naturais. O estudo ele é dividido em duas partes, que eu vou explicar um pouco mais à frente. E como resultado esperado, eu busco um melhor entendimento sobre o uso das ciências de dados como ferramenta de auxílio para análise de estratégias para a economia circular e também identificar quais são as principais estratégias que os stakeholders eles identificam para essa promoção da economia circular em organizações. Então, como palavras-chave eu tenho economia circular, ciências de dados e estratégias para a economia circular. Esse é o sumário do projeto. A motivação para esse projeto é justamente por conta dessa crescente demanda por matéria-prima de escassez, por matéria-prima e também pela questão da escassez dos recursos naturais, vem ali impulsionando muito a questão de a necessidade de um novo modelo produtivo que reduza os desperdícios e promova a sustentabilidade. O modelo atual que a gente que é predominante no mundo, ele é o modelo linear, no qual ele é caracterizado por produzir, consumir e descartar, sem ter ali uma destinação final correta para os produtos. E é desse momento que a economia circular ela entra como uma alternativa viável para esse modelo tradicional, que ela fundamenta-se em princípios como a reutilização, reciclagem e extensão de ciclo de vida de produtos. E a ciência de dados, ela se integra muito para esse estudo, porque para a gente estar ali aplicando, realmente estar conseguindo trazer essa transição de um modelo linear para um modelo circular, é necessário que tenham estratégias bem estruturadas e embasadas em análises que sejam precisas e em dados confiáveis. E a ciência de dados ela se destaca justamente por conta disso. Então, a partir de alguns modelos analíticos, de algumas análises que podem ser feitas, a gente consegue ali estar identificando padrões e avaliar quais impactos e sugerir também quais são as melhores abordagens para a implementação da EC em diversos setores. Então, aqui está a introdução do meu projeto. Com a crescente demanda na indústria ao longo dos anos, a demanda por matéria-prima, ela para suprir os recursos tem aumentado significativamente. E segundo um relatório que é o OECD, que é um relatório que projeta o uso de materiais e suas consequências, ele estima que até 2060 o consumo de matéria-prima dobre para 160 gigatoneladas. E é por isso que se torna imprescindível essa implementação de políticas que sejam destinadas para aprimorar os recursos e promover essa transição do atual modelo, né, que eu já expliquei anteriormente, para o circular. Então, já expliquei também um pouco do que é esse modelo, né, que ele é caracterizado por extrair, produzir, descartar, inclusive a economia circular ela é muito disseminada pela Fundação Ellen MacArthur. Então, por conta dela que a economia circular tem crescido muito, tem sido chamada mais a atenção e é por isso que eu venho agora estar apresentando esse meu projeto e estar disseminando a importância desse estudo. Então, o conceito de economia circular, ele surgiu na década de 1970 e estudos definem isso como um sistema regenerativo, reduzindo a entrada de recursos, minimizando desperdícios e otimizando ciclos de material e energia através de práticas como projeto sustentável, manutenção, reparo, reutilização, remanufatura, reforma e reciclagem e reciclagem de longa duração. Como explicado anteriormente, né, a ciência de dados ela pode ser utilizada para diferentes níveis de sustentabilidade e assim ela pode estar desempenhando esse papel importante nas estratégias para essa transição.
Então, ele pode estar ali oferecendo insights bem valiosos por meio das análises de grandes volumes. Uma das técnicas que podem ser utilizadas justamente para o que eu busco é a análise de correspondência múltipla, no qual ela permite explorar e visualizar padrões em dados categóricos multivariados. Então, como objetivo geral para esse projeto é a aplicação das ciências de dados para identificar e desenvolver estratégias que facilitam a transição do modelo linear de produção para um modelo circular, promovendo assim a sustentabilidade e como objetivos específicos construir uma base teórica sobre o uso das ciências de dados no contexto da economia circular e sustentabilidade e depois disso, que é desenvolver técnicas de ciências de dados e utilizar para análises estatísticas para apoiar a transição para a economia circular. Então, como justificativa para esse projeto, eu busco oferecer contribuições teóricas práticas e significativas. Nisso, destacando em 3 eixos principais, que é a sistematização do conhecimento, a exploração de tópicos inovadores e também, por fim, uma aplicação na prática. Então, aqui é o referencial teórico. Estou explicando também um pouco do que é economia circular e como um modelo de negócios e seus avanços com auxílio das ciências de dados. Então, a metodologia, que no caso, como eu falei anteriormente, ela vai ser dividida em 2 partes, sendo a primeira parte tentar fazer lá uma revisão bibliométrica, uma revisão sistemática da literatura, utilizando o método Ordinatio, que é justamente aquela busca de artigos relevantes na área e identificar ali quais são as principais palavras-chave que são utilizadas, quais são os artigos que são mais citados no mundo e qual é a tendência desse estudo, dessa integração justamente das ciências de dados com a economia circular. Já a segunda parte, ela vai ser conduzida através de análises utilizando uma base de dados, no qual essa base ela foi respondida por diversas pessoas de vários países e ela é uma colaboração entre universidades tanto do Brasil quanto de outros países da Europa. Como cronograma, eu tenho previsão para esse projeto ele ser realizado durante o período de 1 ano, com início previsto para dia 20 de abril. As atividades elas estão descritas aqui abaixo, então serão mais ou menos 4 atividades. Aqui no cronograma está dividido no período de 1 ano, então é mensalmente. A atividade 1 é justamente aquela pesquisa dos artigos em periódicos para entender como é que são as contribuições já realizadas voltadas para o tema. Na segunda parte, já é mais voltada para os estudos em si, de algoritmos e outras técnicas de ciências de dados que podem ser utilizadas para as análises voltadas para o tema. Enquanto ocorrem também esses estudos, vai ser realizado também o tratamento da base de dados e a aplicação desses algoritmos com o intuito de se obter insights relacionados às estratégias voltadas para essa transição. E, por fim, a apresentação dos resultados, ou seja, a construção de todo um documento científico com base no que eu criei para esse projeto. Então, eu viso aí a estar apresentando em congressos e outros periódicos da área. Então, como resultados esperados para esse projeto, busco uma maior compreensão sobre o papel da ciência de dados na economia circular, mapear também as principais estratégias da economia, então buscar ali identificar quais são as estratégias mais relevantes para essa transição, entender também quais são as estratégias que são mais valorizadas pelos stakeholders, principalmente em diferentes contextos, como ambiental, social, econômico e técnico, buscar insights baseados em dados, que é para auxiliar na tomada de decisão, e por fim, tem uma contribuição acadêmica e prática, que é expandir o conhecimento sobre essa integração e reforçar a importância do uso de dados para otimizar práticas sustentáveis. E após isso, se tudo der correr bem, criar
um framework ou um guia prático para a adoção de estratégias circulares em diferentes setores. Sobre a viabilidade da execução, então, para a realização presente do trabalho, né, eu busco o apoio físico oferecido pelo Centro Acadêmico do Agreste, utilizando o Laboratório de Pesquisa GPCID, que é o grupo no qual eu faço parte, que é associado à engenharia de produção, e ele possui ali computadores, impressores e acesso à internet, no qual ele oferece condições para que eu realize essa pesquisa científica através também do portal periódico CAPES. E aqui são as referências utilizadas para o projeto. É isso, obrigada.